noite a todos. É bom estar aqui na igreja mais uma vez, mas estou complicado com os papéis, né? Mas confesso que é uma noite meio difícil para falar. Quando o Walter me convidou para falar nessa noite, eu jamais poderia imaginar que seria um dia com tantos sentimentos misturados, não é? Nós realmente vivemos num mundo bem complicado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela oportunidade de vivermos mais um dia. Nós te pedimos, te rogamos, Senhor, te solicitamos a tua presença entre nós. Que o teu Santo Espírito habite a nossa mente, o nosso coração, de forma a entendermos os planos divinos. Nos guia pela tua palavra, que será aberta agora. Ela é tua, Senhor, faz com que ela faça sentido para nós na nossa vida. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um artigo que a Lisley ontem compartilhou e eu achei muito interessante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas ideias que tem aqui nesse texto. O nome da pessoa que escreveu é Teté Barbosa e ela é uma jornalista. Ela diz o seguinte: já estou voltando. Só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto do prédio mais alto do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa retorno. E nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela é no meio do mato mesmo. É longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá que virou quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre me visitaram 4 vezes em 4 anos, agora vem para cá todo fim de semana? E o meu filho anda de bicicleta. Eu rego as plantas. Meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasmem, ele lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook, o Twitter e outras redes sociais juntas. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. No São João, assamos milho na fogueira. Aos domingos, converso com os vizinhos. Nas segundas, vou trabalhar, contando as horas para voltar.
Eu achei muito interessante esse texto. Ele não termina aqui, eu quero terminá-lo um pouco mais para frente. Mas eu achei muito interessante. Ao mesmo tempo que vejo esse texto ontem, ou que vi esse texto ontem, acho que hoje, saiu uma notícia que algumas pessoas estão extremamente felizes, porque finalmente o Pokémon GO vai chegar ao Brasil. Acho que a maioria de vocês nem sabe o que é Pokémon GO, né? Pokémon GO é um programinha. Eu vou tentar explicar, eu não sei exatamente o que é, mas é um programinha que você instala um aplicativo no seu smartphone, né? E você, através da tela do teu celular, você vai passando. Isso é conectado com o Google, não me pergunte como, eu não sei, não tenho a mínima ideia. E você vai passando o teu celular assim e de repente aparece um bichinho na tua tela. E daí para frente eu não sei o que acontece, mas em síntese é isso daí. E as pessoas andam pela cidade com esse celular ligado com esse programa, procurando pokémons. Acredite se quiser. É um mundo doente que a gente vive, não é? Hoje eu passei na padaria e eu estava prestando atenção nas mesas ao meu lado. As pessoas sentadas e todas elas estavam com a cara no celular. Todas. E às vezes 2 ou 3 na mesma mesa. E as pessoas estão procurando pokémons. Algumas com esse programa, algumas com o Facebook, algumas com o Twitter, com o WhatsApp. Nós vivemos num mundo doente, né? A pergunta é se a gente vai rir ou se a gente vai chorar. João 11:35, abra sua Bíblia lá. É o verso mais curto da Bíblia. É o verso mais curto da Bíblia. João capítulo 11, o Evangelho de João, o quarto Evangelho da Bíblia, capítulo 11, verso 35. Quem já achou? Quem lê bem alto para a gente? Verso 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Sabe, a Bíblia não fala nenhuma vez que Jesus sorriu. Interessante, não? Mas a Bíblia fala que Jesus chorou. A inspiração, eu já li aqui uma vez, numa outra oportunidade. A inspiração diz o seguinte sobre esse verso em particular. Não somente foi pela cena que se desenrolava a seus olhos que Jesus chorou. Quero lembrar aqui a situação, né? Que está aí no livro de João, no capítulo 11. Você vai se lembrar que Jesus tinha 3 amigos muito próximos, não é? Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. E a Bíblia diz que eles eram muito amigos de Jesus. E um dia Jesus se afastou da casa deles, e a casa deles era um local onde Jesus gostava de estar. Mas um dia Jesus se afastou da casa deles e Lázaro adoeceu. E Jesus foi procurado, informando que Lázaro tinha adoecido. Vocês vão lembrar disso. Só que Jesus não volta, não é? Jesus fica mais algum tempo onde ele estava. E Lázaro morre. E esse pequeno versículo, Jesus chorou, está exatamente nesse contexto da morte de Lázaro. Continua dizendo aqui a inspiração. Pesava sobre ele, sobre Jesus, a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento e a dor, as lágrimas e a morte que caberiam em sorte aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana, de todos os tempos e em todas as terras.
pesavam-lhe fortemente sobre a alma, as misérias da pecadora raça, e rompeu-se-lhe a fonte das lágrimas, no anelo de lhes aliviar todas as aflições. Isso está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, página 534. Jesus chorou por mim e por você, pelos nossos anseios, pelas nossas dores, pelas nossas lutas, pelas nossas mágoas, pela nossa vida, pela nossa morte. Jesus viu o futuro. Ele viu eu e você aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua angústia hoje. A gente se reuniu agora para orar, não é? Eu tenho certeza que em cada grupo aqui, na conversa, em algum momento apareceu alguma angústia, né? Porque todos nós temos angústias. Todos nós celebramos mais um dia de vida quando acordamos. Todos nós celebramos o milagre de chegar em casa quando voltamos dos nossos trabalhos. Mas o fato é que Jesus olhou através do tempo e sofreu comigo e com você cada uma das agruras que nós temos nesse tempo aqui. E são muitas. E são muitas. Eu gostaria de ser bem objetivo nessa noite, bem direto, bem simples. Não vou falar nada novo. Não vou falar nada erudito. Quero falar da simplicidade do que a Bíblia nos ensina para um momento como esse que a gente vive. Na nossa igreja, na nossa vida, nesse tempo que a gente vive. Quero falar de 3 cenas e depois vou falar de 3 versos. A primeira cena aconteceu há uns 2 anos atrás. Sabe, Jesus chorou e eu vou falar um negócio para vocês. Talvez a maioria de vocês me venha aí dando risada para cima e para baixo, né? Mas com a mesma facilidade que eu sou sorridente, eu choro. Às vezes, umas bobeiras, eles leem até me dão uns cutucão assim. Você está chorando por quê? Eu sou muito emotivo, né? Eu choro com filme, choro com música, né? Às vezes uma coisa boba. Eu sou emotivo. Mas você sabe que o tempo vai passando e a vida vai endurecendo a gente para algumas coisas, né? E eu percebi assim que conforme foi passando o tempo da minha vida, por algumas situações que vai acontecendo com a gente, para algumas coisas a gente se endurece, né? E embora eu seja emotivo para coisas bobas, uma coisa, por exemplo, que eu percebi que me endureceu bastante é a morte. Algumas pessoas da minha família morreram e eu confesso para vocês que eu senti, eu fiquei triste, mas não mexeu comigo. Mas a gente vai ficando mais velho, né? E algumas coisas vão começando a tocar o coração da gente de novo, né? Acho que é para a gente entender algumas coisas. E aí eu entro na cena 1. Há 2 anos atrás, eu estava sentado em casa. À tarde, normalmente, eu fico na minha casa trabalhando em home office. De manhã eu estou no escritório, à tarde eu estou em casa. E eu estava trabalhando e, de repente, espocou assim no canto da tela uma mensagem de um primo meu, lá de São Paulo. E ele falou assim: Má, Reginaldo morreu. Quem era o Reginaldo? O Reginaldo era um primo meu, gente parecido de idade. E durante algum tempo na vida a gente andou muito junto. E quando ele escreveu ali, o Reginaldo morreu, a Lisei, até a hora que viu, ficou até preocupada, porque me deu uma crise de choro. Como acho que talvez eu nunca chorei na vida. O Reginaldo era sabe aquele maluco, beleza? Aquele camarada que todo mundo gosta, mas que é todo atrapalhado, sabe? Fez tanta coisa errada na vida, mas era um cara bacana, todo mundo gostava dele. E quando eu fiquei sabendo que ele morreu, 2 coisas passaram na minha cabeça, assim. Primeiro, a dor, lógico, de você
perder alguma pessoa que é querida sua, né? Embora a gente estivesse distante já há alguns anos. E a segunda, um pensamento que cortou assim o meu cérebro. Será que o Reginaldo está salvo? Aquilo me entristeceu muito. Aquilo me fez chorar muito. Jesus me viu lá, da tumba lá, de Lázaro. Ele me viu chorando nesse dia. Segunda cena. O ano passado, aqui em Curitiba também, a gente até hoje não sabe exatamente qual a circunstância, mas o Léo passou mal. E de madrugada, ele foi para o nosso quarto, e ele falou, eu quero ir no banheiro. E a Elisei falou assim para mim, irmã, acompanha ele no banheiro. E eu acompanhei ele no banheiro. O Léo é meu filho, ele está sentado aqui, para quem não conhece. É esse que levantou a mão com essa boa vontade. E sabe, eu entrei com ele no banheiro e fui ampará-lo para ele urinar. E ele desmaiou no meu braço. O Altair, no dia seguinte, a gente estava na classe aqui da Escola Sabatina, e ele lembra porque eu contei isso. E eu chorei muito, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu era incapaz de conseguir fazer uma oração. A única coisa que vinha na minha cabeça assim era a imagem de Jesus, e eu olhava para ele e falava, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia. Aqueles 2, 3 minutos duraram uma eternidade. Jesus, de lá da tumba de Lázaro, ele me viu chorando naquela manhã, ou naquela noite. Terceira cena. Talvez um dos dias mais tristes da minha vida. Ontem. A gente já estava triste pelo ocorrido em si, não é? Como o Altair falou aqui, o Igor é um menino querido. Mas além da dor da perda do Igor, a dor pela dor de ontem é algo assim inominável. A dor da gente ver amigos queridos da gente doendo neles é inominável. Não preciso me alongar sobre isso, é muito recente. Mas Jesus, lá da tumba de Lázaro, viu todos nós chorando ontem. Todos nós. 3 cenas. Quero explorar 3 versos com vocês. Abra sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. No verso 13. Acharam? Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Quando eu lembro da primeira cena do meu primo, esse é o verso que vem na minha cabeça. Porque muitas pessoas não sabem o que acontece com cada um de nós quando a gente morre, não é verdade? A gente sofre pela dor, né? Ontem nós choramos e choramos muito pela dor da separação, mas não sem esperança. Mas sabem, eu chamo ela de madrinha, né? Porque ela me batizou quando eu era muito pequeno. A minha madrinha, 2 anos depois, continua chorando muito por causa do meu primo. Porque ela não sabe direito o que vai acontecer com ele. Ela não vive a esperança de eventualmente reencontrá-lo na manhã da volta de Cristo.
Mas a Bíblia diz para nós, para cada um de nós, o seguinte: não vos entristeçais. Deus fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre a morte. Eu quero dar para vocês esperança. A morte não é a última palavra, Deus fala. Jesus lá no Apocalipse capítulo 1 diz assim: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Em outra parte ele vai dizer assim: eu tenho o quê? As chaves da morte. E ela não terá a última palavra sobre vocês. Eu não quero que vocês se entristeçam. Segundo verso, Salmos 23, verso 4, conhecido de todos nós aqui. Salmos 23, verso 4. Vai dizer assim na minha versão: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, queridos, há uma certeza nessa vida aqui, para mim e para você. Como diz um amigo, quer queira, quer não queira, quer você acredite, quer você não acredite. Se nós estamos nesse mundo aqui, em algum momento nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E na segunda cena que eu contei para vocês, quando a gente fala de um filho, eu creio que não tem vale mais profundo do que esse. Mas a notícia boa é que o mesmo Salmo diz assim: eu estarei contigo. Não importa o tamanho do vale, não importa a largura ou a profundidade, Ele vai estar conosco. O pastor Ivan Saraiva, vou voltar um pouquinho no Salmo aqui, ele diz assim, esse primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Eu já conversei aqui uma outra vez sobre esse Salmo. A melhor tradução não é nada me faltará, porque falta muita coisa para a gente, não é? A melhor tradução é Ele não me faltará. Ele não me faltará. Não importa onde eu estiver, não importa a situação, não importa a largura ou a profundidade do vale, não importa, Ele não me faltará. Terceira cena, terceiro verso, 1 Pedro 5,10. Lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Eu uso um aplicativo da Bíblia no celular, e esse era o verso do dia, nesse aplicativo. Vejam que providência. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vou ler de novo. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vou ler em outra versão para vocês. Mas depois de sofrerem um pouco, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança.
Faz sentido para você nesse dia ou não? Nós somos hoje uma igreja machucada, não é? Nós somos hoje uma igreja doída. Nós somos hoje uma igreja que sofre pela dor da perda e pela dor da dor de amigos queridos. Mas a palavra de Deus diz assim que depois de sofrerem um pouco, o Deus que por nós tem um amor sem limites, Ele mesmo aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. Que palavra bonita, não é? Que palavra bonita. Lembre-se disso. Há 2000 anos atrás, na porta da tumba de Lázaro, Jesus chorou. Mas Ele olhou de lá para o futuro e viu a mim e a você. E chorou por mim e por você. E todas as vezes que eu e você estivermos tristes, Ele vai estar do nosso lado. E todas as vezes que Ele estiver do nosso lado, em meio à tristeza, Ele coloca a mão no meu e no seu ombro e diz assim: calma, filho, porque eu te amo imensamente, porque eu vou te fortalecer, porque eu vou te ajudar a superar esse momento, porque eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. Eu tenho as chaves da pior mazela desse mundo, que é a morte. Eu tenho. Ele diz para nós, de lá de trás: não, hoje. Aí na tua Bíblia, João 11, verso 35 nos lembra disso. Eu quero pedir para o Tiago colocar um vídeo de uma música. Queria que você prestasse muita atenção na letra dessa música. Muita atenção. Pode colocar? Depois a gente continua. A fé do verdadeiro discípulo está baseada em João 11. Diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. O profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte tudo, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Ele é suficiente. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus
Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo, minto, Senhor, eu não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o esposo não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, não quero ser autossuficiente, quero ser dependente de Ti. Eu não consigo, Senhor, pois vivo de constatação. Não consigo, Senhor, pois vivo só de ilusão. Vem me ajudar a confiar. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã Papai vai me acordar. Porque se a minha fé está baseada em coisas, ela vai acabar assim como as coisas acabam. Mas se minha fé está baseada em Jesus, ela nunca vai acabar, porque Jesus nunca acaba. Prestaram atenção? E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se o meu barco naufragar, mesmo se a empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E a Teté, a jornalista, lembram dela? Do começo? Olha como termina o texto dela. Olha que interessante o que essa mulher diz. Aí, depois de todas aquelas coisas que ela contou no começo, né, o que eu contei para vocês, que ela falou no começo, ela fala assim: aí eu me lembro da placa retorno, e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: retorno, última chance de você salvar a sua vida. Você provavelmente ainda está indo, não é culpa sua. É culpa do comercial que disse: compre um e leve dois. Nós, da banda de cá, esperamos sua visita. Porque sim, mais dia menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Ela estava falando de coisas terrenas, sabe? Mas ela está falando aqui, talvez sem ter percebido, de verdades eternas. Nós fomos formatados para um mundo que nos colocou no caminho do indo, para o próximo apartamento, para o próximo carro, para a próxima bolsa, para a próxima marca, para o próximo sapato, para o próximo aplicativo de celular. E a gente não vê as placas. A única diferença entre esse artigo aqui dela e as realidades eternas é que não existe só uma placa dizendo retorno. Porque Jesus está batendo no nosso coração todo dia, falando assim: filho, volta. Volta. Volta.
A questão é se eu e você vamos ver a placa. A questão é se eu e você estamos preocupados em achar a placa, assim como tem gente que está procurando o Pokémon Go. Entende? Esse aplicativo que eu uso para ler a Bíblia no celular, algumas outras pessoas usam, né? O Tiago, por exemplo, ali, que está ali em cima, usa, né? A gente se vê ali o que um marca, o que o outro marca. Tinha uma outra pessoa que também fazia uso desse aplicativo, o Igor. E sabe, há exatos 7 dias atrás eu marquei um texto que diz o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Sabe quem foi a única pessoa que foi ali e deu uma curtida nesse texto que eu marquei? O Igor. E a última cena que fica muito clara na minha mente do Igor não é uma cena de choro. É uma cena de um menino feliz. Né? A Vera estava acabando de falar aqui que o via na universidade. Oi, Vera. E nós fomos andar de bicicleta algumas semanas atrás. E o Igor foi junto. E sabe, eu não tenho nenhuma foto eu e o Igor junto. Talvez aqui no ambiente de igreja a gente apareça em alguma foto junto, mas nunca tiramos uma foto junto. Mas nesse dia que a gente foi pedalar, quando nós voltamos, todos nós estávamos cobertos de barro até o teto, sabe? Até o cabelo. E o Igor estava feliz da vida assim e eu bati uma foto dele. Todo sujo de barro, feliz em cima da bicicleta. E essa é a imagem que eu tenho dele. Não por causa do barro da bicicleta, mas por causa do sorriso no rosto. A última imagem que eu tenho dele é essa daqui, ó. Uma curtida num texto dizendo assim: Deus tem preparado coisas para nós que a gente nem pensou ainda. A última cena que eu tenho dele é nesse verso aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está olhando lá de trás, ou daqui de dentro, e está dizendo para mim e para você: você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Essa vida pode nos levar tudo, inclusive a nossa vida. Mas o Senhor Jesus vai nos devolver essa vida. Viva com essa certeza no seu coração. E fique olhando a placa. E volte para Ele. Deixa de prestar atenção nas coisas desse mundo e preste atenção nele. Porque Ele é. Ele é. E só através dele nós podemos ser. Fique de pé, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa no escuro. A tua palavra de fato é luz para o nosso caminho. É luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai voltar para nos buscar. E não importa o que acontecer nesse mundo, ainda que esse mundo nos mate, o Senhor vai voltar para nos resgatar, para viver eternamente contigo. Coloca a sua mão sobre cada um de nós. Coloca a tua mão poderosa sobre as nossas famílias. Coloca a tua mão poderosa sobre os nossos amigos.
consola os nossos corações e nos dá a certeza, Senhor, de que está acabando. É o que nós te pedimos, o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.